Oi, meu nome é Tabata. Eu vou falar um pouquinho sobre os capacitores que estão ilustrados aí na imagem ao lado. São dispositivos usados para armazenar cargas elétricas. Eles são constituídos por dois condutores separados por um isolante. Os condutores são chamados de armaduras do capacitor e o isolante é o dielétrico. Costumam-se dar esses nomes a esses aparelhos de acordo com a forma de suas armaduras. O dielétrico pode ser um isolante qualquer, como o vidro, a parafina, o papel e muitas vezes o próprio ar. Um capacitor apresenta uma característica elétrica dominante, que é simples e elementar. Apresenta uma proporcionalidade entre corrente e seus terminais e a variação da diferença de potencial elétrico nos terminais. Em palavras mais simples, como eu citei no início, um capacitador é um armazenador de energia, ele armazena a energia. Ele consiste em duas placas paralelas carregadas com cargas elétricas Q mais e Q menos. O tamanho do capacitor é importante quando substituídos por valores de capacitância menores. Percebemos que eles representam mais brevemente. Um capacitor menor permite a passagem de flutuações de alta frequência, mas bloqueia em flutuações de baixa frequência. Esse comportamento é útil em várias aplicações, incluindo áudio. Exemplos de capacitores: o laser é um exemplo de capacitor, o flash é um exemplo, o flash da câmera, são exemplos de capacitores. As equações dos capacitores. Eu vou começar pela equação sublinhada de vermelho, onde C é capacitância, que é a carga elétrica armazenada, ou tensão elétrica ou diferença de potencial. A equação em verde sublinhada, onde C é a capitância e permissividade elétrica do meio, a área das placas do capacitor, de distância entre as placas do capacitor. A equação em azul, onde é energia potencial armazenada nas placas em um capacitor, C, capacitância, U, tensão elétrica ou diferença de potencial. As unidades estão ao lado de cada um. Por exemplo, energia do potencial elétrica nas placas de um capacitor, ali em aspas, a unidade é J, que é joule. Vou falar um pouquinho sobre acoplamento. Os capacitores, eles são conectados ao caminho do sinal e são usados para filtrar e compor o comportamento de um sinal. Ele pode seguir de maneira sucessiva, deixando aberta. E como é feito o cálculo de capacitação do armazenamento de energia, é o cálculo abaixo, e de forma direta, a capacitância é equivalente à dada pelo produto dividido pela soma das capacitâncias individuais do circuito, e que seria o polo positivo ligado ao polo negativo ao próximo capacitor. Também tem os capacitores em paralelo, que é feita com dois condutores, um isolado do outro. Como consequência da organização, é gerado um novo capacitor. Ocorre quando os capacitores eles têm os polos positivos conectados entre si, assim como todos os polos negativos. Essa é a equação abaixo. Falar um pouquinho sobre membrana celular. A membrana celular ela é uma fina película hipoproteica formada de fosfolipídios e proteínas. Ela é uma estrutura semipermeável responsável pelo transporte e seleção de substâncias que entram e saem da célula. A sua função é a permeabilidade seletiva, que é a entrada, controle da entrada e saída de substâncias, a proteção, a delimitação, o transporte e o reconhecimento. Um tópico bem importante sobre a membrana que as meninas vão falar mais um pouquinho pela frente. A membrana ela age como um capacitor, que ela armazena uma carga através da membrana. A região hidrofóbica age como um isolante que não permite a passagem de água e íons.
Olá, meu nome é Eloane e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula de capacitores e a relação com a biologia. Então, um capacitor, como já dito, é um dispositivo há muito tempo utilizado em circuitos elétricos que basicamente serve para armazenar cargas elétricas. Então, ele é formado por um material isolante dielétrico que separa dois meios condutores. E nas células do nosso corpo, encontramos uma estrutura de configuração similar. Dos soluções condutores estão separados por uma delgada camada isolante. Então, a gente chama essa estrutura de membrana. Normalmente chamamos de membrana plasmática. Então, as membranas biológicas apresentam capacitância de ordem picofarads, praticamente a mesma de um simples capacitor, comumente usado em um típico circuito elétrico de rádio. Então, como funciona a membrana celular do ponto de vista dos aspectos elétricos? Em torno da membrana celular, as cargas elétricas em excesso se distribuem, ficando a superfície interna da membrana recoberta pelo excesso de ânions e a externa pelo excesso de cátions, dando uma origem à pequena DDP, ou seja, o potencial da membrana. Além disso, essa configuração faz surgir um campo elétrico na membrana, que é responsável pelas forças elétricas que atuarão sobre os íons que tentarem atravessá-la. Então, de qualquer forma, a membrana, olhando vista da forma biológica, ela já atua de forma seletiva nas nossas células, já que ela que decide o que entra e o que sai da célula. Então, falando fisicamente, ela também vai agir dessa forma em relação aos íons. Então, graças à membrana celular, elas são mantidas as diferenças de composição entre as soluções intra- e extracelular. Porém, a membrana não é completamente impermeável a íons. Se isso fosse o caso, DDP pela membrana seria zero. Existem passagens pela membrana conhecida por canais iônicos, formados pelas proteínas. Então, dentro da membrana plasmática, ela é quase que completamente formada por proteínas. Aqui estão os canais iônicos representados nessa imagem. A célula pode controlar a passagem de íons através de sua membrana, regulando a atividade dos canais, os quais podem ser seletivos para determinados íons, então decide o que entra e o que sai de dentro da célula. Então, como funciona a membrana? Ainda dos aspectos elétricos. Nessa imagem, é a representação de um capacitor, né, na imagem A, em forma de placa paralela, com indicação do sentido da força elétrica representada em F, que atua sobre uma partícula com carga positiva e negativa. Na letra B está a representação de uma membrana celular, como análogo biológico do capacitor, indicando a força elétrica Fe, que atuaria sobre uma partícula de peso P positivamente carregada. O sentido do campo elétrico E está grafado na seta sobre cada desenho. Então, quando duas placas paralelas próximas estiverem carregadas eletricamente, cada uma com a mesma carga, porém de sinais contrários, na região do espaço entre elas forma-se um campo elétrico. E devido à intensidade desse campo ser constante em qualquer ponto entre as placas, diz-se que é um campo uniforme. Tal campo é capaz de exercer uma força elétrica sobre as partículas eletricamente carregadas como os prótons, os elétrons e os íons. E o sentido do campo elétrico é, por convenção, sempre da placa positiva para negativa. E uma partícula positivamente carregada, situada no campo elétrico uniforme, tende a mover-se pela ação da força elétrica na direção do campo, enquanto que uma carga elétrica negativa tende a deslocar-se no sentido contrário. Por exemplo, supondo que um cátion monovalente como o íon de sódio, que possui uma carga elétrica líquida igual à carga de um próton, fique situado na membrana celular. Ele ficará sujeito a uma força elétrica, Fe, cuja intensidade é igual ao produto do campo elétrico na membrana E, pela sua carga, e a direção e sentido será a parte externa da membrana para a interna, ou seja, empurrando o íon para dentro da célula. Se fosse um ánodo monovalente, a força elétrica teria a mesma intensidade, porém atuaria no sentido contrário, ou seja, expulsando o íon da célula. Em geral, esta força elétrica é muito maior que o peso P desses íons e atua como uma das forças que tenderá a movê-lo. Então, outra força de relevante influência é a força de difusão, uma força derresta devido à agitação térmica. Toda substância, íon ou molécula que está mais concentrada em uma determinada região tende a difundir-se, ou seja, deslocar, para a região onde se encontra menos concentrada, tentando atingir um equilíbrio, ou seja, o fluxo corre contra o chamado gradiente de concentração, que vai da menor concentração para a maior concentração. Em termos gerais, este fluxo depende muito da natureza, da tempestade, da temperatura, da viscosidade do fluido onde ele está ocorrendo. Então, a resultante das forças que atuam sobre o íon
definirá o sentido de seu deslocamento, para dentro ou para fora da célula. Aqui na imagem, o íon sódio encontra-se mais concentrado fora da célula do que dentro, enquanto que o íon potássio está mais concentrado no interior da célula, considerando apenas o efeito difusível. A tendência é que o sódio entre na célula e que o potássio saia da célula. Então, dessa forma acontece o processo de difusão na célula. Vamos falar um pouco sobre o transporte transmembrana. Normalmente, a gente divide o transporte de moléculas e íons através da membrana celular, tendo como critério o envolvimento ou não de energia, ou seja, se vai haver ATP ou se não vai haver ATP. Então, a gente divide em dois tipos: o transporte passivo, que pode ocorrer como difusão ou osmose, e nesse processo a célula não usa energia, não há gasto de energia. Mas também pode haver o transporte ativo, como no processo da bomba de sódio e potássio, e nesse sim vai haver o uso de energia. No transporte ativo existem estruturas capazes de transportar soluto para dentro da célula, as proteínas carregadoras que se ligam a substâncias específicas e as transferem através da membrana, sofrendo mudanças em sua conformação e expondo seu sítio de ligação. Dessa forma, a ativação dessas proteínas se dá pela degradação por hidrólise da ATP ou de algum outro composto fosfatado, delta energia, utilizando a energia liberada. Na membrana de todas as células de um organismo encontra-se milhares de bombas de sódio e potássio, ou sódio-potássio adenosina trifosfatase. Cada uma delas é capaz de levar 3 íons sódio para fora da célula, contra a força difusiva e contra a ação do campo elétrico, ao mesmo tempo em que traz 2 íons potássio para dentro, contra a força difusiva e a favor da ação do campo elétrico. Possuem fundamental papel biológico, pois além de manterem a concentração de potássio e de sódio constantes, conserva o pH e regula a osmolaridade, impedindo que a célula se rompa. Porém, suas atividades consomem cerca de 1/3 da energia celular, chegando a 2/3 em células nervosas. Então, o funcionamento simplificado de uma bomba de sódio e potássio pode ser descrito da seguinte forma: 3 íons de sódio se ligam seus sítios correspondentes. A fase citoplasmática da bomba é fosforilada por ATP. Isso induz a uma mudança conformacional da proteína, transferindo íons de sódio para a face exterior. Ao atravessar a membrana, os íons de sódio combinam-se com as moléculas transportadoras, formam um complexo eletricamente neutro. Dessa forma, nenhuma carga elétrica percorre a membrana, anulando a ação do campo elétrico, economizando a energia. Logo depois, 2 íons de potássio ligam-se aos sítios da proteína na face extracelular e a desfosforilação do lado interno faz com que a proteína volte a ter uma conformação inicial e transfira os íons potássio para dentro da célula. Também via acoplamento com moléculas transportadoras que formam um complexo eletricamente neutro. Importante lembrar que dentro da nossa membrana, da membrana das nossas células, existem muitas proteínas e elas se transferem de muitas formas, inclusive por o complexo de acoplamento de moléculas. Aqui é um esquema do gasto energético que seria necessário para fazer um mol de íons sódio sair da célula. Então, para cada mol de íon sódio que sair da célula, é necessário vencer 2 forças contrárias, uma devido à difusão e outra ação do campo elétrico. Então, por exemplo, o trabalho necessário para fazer isso equivale a 14,5 kJ. Porém, graças ao acoplamento entre os íons e as moléculas transportadoras serem eletricamente neutro, o transporte através da membrana ocorre sem influência do campo elétrico, o que diminui o gasto de energia, o que é muito importante para a célula, diminui o gasto de energia. Então, de forma geral, assim, a manutenção da diferença da concentração iônica dentro e fora da célula é fundamental para evitar a perda da capacidade funcional da mesma, visto que não poderia mais, por exemplo, gerar impulsos elétricos. Então, é por isso que a célula promove o deslocamento de íons de um lado para o outro da membrana, mesmo contra as forças de oposição, e isso justifica a necessidade de energia para promover o fluxo de pequenos íons que facilmente atravessariam a membrana. Então, essa seria a nossa aula de hoje. Obrigada!